Um jogaço entre Coritiba e Fluminense. Vamos falar muito sobre esse jogo aí, o que o Coritiba precisa melhorar. O Fluminense, o Botafogo venceu o Vasco e já passou o seu rival. E o São Paulo atropelou o Cruzeiro de Arthur Jorge. Será que o Cruzeiro vai ser rebaixado, meu amigo? O Remo entra em campo hoje precisando vencer desesperadamente o Grêmio. O Furacão entra em campo também precisando aí de uma vitória para subir e entrar no G4, e o Vitória tem um confronto muito direto contra a Chapecoense. Vamos falar sobre todos os jogos de hoje, além da briga pelo título Bahia e Palmeiras agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Tabela atualizada da Série A para a gente conversar depois desses 3 jogos que abriram a 10ª rodada do Brasileirão a jogo toda hora para a gente conversar. Vamos falar bastante sobre esses jogos que passaram. São Paulo goleou o Cruzeiro, Coritiba e Fluminense empataram e o Botafogo venceu o Vasco em São Januário. Além disso, a gente vai falar sobre os jogos de hoje, a gente vai falar sobre o que pode mudar na tabela e tudo mais. Os favoritos a gente já falou, então não vamos chover no molhado, mas a gente vai analisar o que pode mudar na tabela. Não deixa de se inscrever no canal, porque hoje, 11 horas da noite, ao final do jogo do Remo, a gente vai fazer o pós-jogo do Brasileirão. Então se inscreve para participar de live, se você gosta da live. 10h30 da noite é a nossa live hoje, tá? Então se inscreve no canal, deixa a curtida, deixa o hype, se você curtiu o conteúdo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, cara. A gente tá aí brigando contra grandes da internet. Então, cara, ajuda a gente, cara. Deixa a curtida, é rapidinho, é de graça, tá? Jogos de ontem, vamos lá. Deixa eu até dar um F5 aqui nessa tabela para deixar ela mais atualizada ainda, cara. Então vamos lá. O São Paulo goleou o Cruzeiro, mas atropelou o Cruzeiro de Arthur Jorge. Muita gente falando, agora o Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro... Cara, o Cruzeiro jogou bem contra o Vitória e tudo mais, um time com mais energia, mas foram gols ali difíceis de se repetirem, né? Gols de fora da área, gols bonitos, gols raros que o Cruzeiro fez contra o Vitória. O 3-0 foi mentiroso, tá? Mas o 4-1 aqui também foi um pouco mentiroso também. O Cruzeiro até faz um bom jogo no início, depois que leva os 2 gols do São Paulo, desmorona. E aí é um atropelo do São Paulo. O Ferreirinha meteu 3 gols nesse jogo aí, os 3 primeiros gols do Ferreirinha no ano. São Paulo estancando um pouco a crise de Roger Machado, volta a vencer depois de 3 partidas e volta à 2ª colocação do campeonato, passando o Fluminense, tá? Então o São Paulo vai terminar essa rodada pelo menos ali na 3ª colocação. O Bahia ainda pode passar o São Paulo no saldo de gols, dependendo aí do jogo do Bahia hoje, tá? Mas o São Paulo, grande jogo, Coritiba e Fluminense, cara. Cara, fica a minha crítica absurda ao planejamento do Fluminense, que poupou jogadores. Entrou com quase todos os reservas contra o Coritiba, contra um bom time do nosso campeonato, um dos melhores que é o Coritiba. Fluminense poupando pra jogar a Libertadores contra um time da Venezuela, cara. Isso me incomoda muito, cara. O planejamento me incomoda muito, cara. Jogar o Campeonato Brasileiro fora pra jogar contra um time da Venezuela na fase de grupos. Nem mata-mata é. Pra mim isso é um erro crasso de planejamento. E o Fluminense pagou o preço. Curitiba fez um bom jogo, o Fluminense até fez um bom jogo com as reservas. O Curitiba tem um craque chamado Lucas Ronier, que comandou o ataque do Curitiba. Depois que ele sai, o Coxa cai um pouquinho de produção ofensiva, recua demais e leva um empate numa falha do Pedro Rangel, que depois o Pedro Rangel se redime e faz uma defesaça cara a cara com o John Kennedy no final do jogo. A bola chega a bater na trave. O empate fica de bom tamanho pelo que os 2 times produziram. Foi um jogaço, foi lá e cá, os 2 times atacando bastante. Boas chances criadas, muitas finalizações. Deveria ter tido até mais gols, tá? Um grande jogo. Fica aí o meu salve para a torcida Coxa Branca, que mais uma vez lotou o Couto Pereira. Foram quase 30 mil pessoas, acho que 24 mil pessoas lá no Couto Pereira. Fez uma bela festa. E o Fluminense, cara, fica a minha crítica aí à comissão técnica e ao planejamento de Zubeldia, que poupar todos os jogadores titulares é uma completa loucura. O Martinelli era o único titular em campo. Aí ele tira o Martinelli e bota o Otávio, que entrega o gol do Coritiba. Revoltado como torcedor do Fluminense, mas assim, olhando para a tabela, é um bom resultado esse empate, né? Então, o Fluminense cai para a 3ª posição, pode ver o Palmeiras abrindo 5 pontos. Aí o negócio começa a ficar feio, tá? O Palmeiras começa a disparar. Palmeiras que hoje pega o Bahia. Jogo difícil, mas eu duvido que o Palmeiras poupe o time inteiro, tá? Vamos ver se o planejamento vai ser bizarro contra o do Fluminense. O Vasco, o renatismo, parece que acabou, né, rapaziada? Voltando. Aqueles 5 minutos de confiança que o Renato dá para os jogadores quando ele chega, né? Ele chega no time, o time ganha uma injeção de ânimo. Toda vez o trabalho do Renato Gaúcho é assim. Depois dá uma estabilizada, né? Cai um pouquinho,
dá uma estabilizada. O Vasco joga muito mal o primeiro tempo, mas muito mal. O Botafogo muito melhor. Léo Jardim fazendo vários milagres. No segundo tempo, o Vasco começa muito melhor, abre o placar e depois leva um empate e desmorona. Mais uma vez, o Botafogo muito melhor. Vira a partida com um golaço de Matheus Martins. Léo Jardim ficou parado vendo a bola entrar. Golaço. O Vasco pressionando no final, mas o Botafogo muito bem. Belão, hein? Belão aí, Rodrigo Belão, técnico interino do Botafogo, se mostrou um técnico muito melhor do que Martim Anselmi. Consertou o Botafogo em 20 dias. O Botafogo passa o Vasco aqui na tabela e com um jogo a menos em relação ao Vasco, inclusive. Tá o Botafogo aí podendo ainda chegar a 15 pontos em 10 partidas, próximo dos líderes, né? O Fluminense tem 20 pontos em 10 partidas, o Botafogo pode fazer 15 pontos em 10 partidas, chegando próximo daquela faixa de tabela que a gente esperava que o Botafogo lutasse, né? A gente nunca esperou que o Botafogo lutasse aqui na parte de baixo. Tem um time para disputar aqui em cima. O Botafogo foi muito bem, mereceu vencer o Vasco. Os jogos de hoje, cara, Vitória e Chapecoense lutam para escapar dessa parte de baixo da tabela. Se a Chape vencer, pode passar o Vitória. Passa o Vitória, né? Se a Chape vencer. E Vitória vencendo, dá uma relaxada também, vai a 13 pontos com um jogo a menos, assim como o Botafogo, e também pode se aproximar dos líderes. Então, pro Vitória, vale essa tranquilidade no campeonato. Flamengo e Santos, cara. O Santos precisando também dessa tranquilidade. E o Flamengo vendo seus adversários abrirem muitos pontos, tá? O Flamengo caindo, despencando na tabela. É mandatório, é obrigação do Flamengo vencer esse jogo hoje no Maracanã, senão a crise vai vir firme, tá? O Flamengo vencendo pode voltar ao G4, pode passar o Bahia, caso o Bahia perca o seu jogo. E caso o Atlético Paranaense não vença o seu jogo, tá? Então o Flamengo vai ter que contar com tropeços dos seus rivais para voltar ali ao G5. O Bahia enfrenta o Palmeiras e o Atlético enfrenta o Atlético. Então, Galo versus Furacão. Um jogaço, tá? Um dos melhores jogos aí desse domingão aí de Páscoa. Quem vai trazer o chocolate pra Páscoa hoje, hein? Comenta aqui embaixo quem vai golear hoje. Alguém vai ter um chocolate hoje na Páscoa, sempre tem. Não sei se vai ser nesse jogo dos Atléticos. O Atlético Paranaense contou com o tropeço do Curitiba e do Fluminense. Então o Atlético pode tirar pontos do Fluminense e abrir pontos sobre o Curitiba. Então, um jogo fora de casa bastante importante para o Atlético dar um passo além daquilo que se espera. Para o Galo também é a chance de encostar no G5 de novo. O Galo vem da sua melhor atuação no ano, enquanto o Atlético vem de um 3-0, né? Sofrido para o Bahia. É um bom jogo, vamos ver. Dois times de mesmo nível, tá? Espera aqui um bom jogo com gols. Corinthians e Inter. O Inter bem abaixo, o Corinthians sem vencer a 7 jogos. Dois times muito próximos na tabela. Caso o Corinthians vença, respira, mas pode entrar na zona do rebaixamento se perder esse jogo, tá? Chapecoense vencendo, Corinthians perdendo, existe a chance no saldo de gols do Corinthians entrar na zona do rebaixamento. Aí é desastre, vale o emprego de Dorival Júnior. É obrigação o Corinthians vencer. Bahia e Palmeiras, o grande jogo do dia, valendo briga por liderança. Ah, Diogo, mas são 5 pontos. Eu falei isso ontem. 5 pontos, mas o Bahia tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Se o Bahia vencer, fica a 2 pontos do Palmeiras, pula para a segunda colocação aqui, tá? Bahia passa Fluminense, passa São Paulo, dependendo do saldo de gols, obviamente, mas fica a 2 pontos do líder Palmeiras com um jogo a menos em relação a Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Então Bahia hoje tem um jogo crucial pensando em título. Se perder, vocês vão ver o Rogério Ceni pistola aí na coletiva. Mirassol e Bragantino, confronto direto contra o rebaixamento. Mirassol de mal a pior. Talvez essa seja a última chance do Mirassol de respirar no campeonato. Tá? Caso perca para o Bragantino, pode cravar o rebaixamento do Mirassol aí. Grêmio e Remo. Não dá para cravar o rebaixamento do Remo caso ele perca, porque não é confronto direto. Tá? Até é, mas não é. É, mas não é, né? O que eu quero dizer com isso? É pelo número de pontos, né? Se o Remo vencer, diminui para 2 pontos a diferença para o Grêmio. Então, em tabela, é um confronto direto. Mas, pelo que a gente espera dos dois times no campeonato, o Grêmio talvez seja um time de meiuca de tabela ali. E o Remo vai ser um time que vai brigar contra o rebaixamento até o final. O Remo tem desempenhado bem, mas não tem conquistado os pontos. Então precisa vencer hoje, precisa daquele ímpeto que teve contra o Bahia. Mas o Grêmio é favorito neste confronto de hoje. O Grêmio vencendo, salta aqui para a primeira página. Pode até passar o Flamengo nessa rodada, tá? Dependendo aí do saldo de gols e dos resultados. Comente aqui embaixo os seus favoritos e quem vai golear nesta tarde de domingo de Páscoa. O chocolate vai vir de qual lado? Se inscreve no canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!